Universo em desencanto, imunização racional. A verdadeira origem da humanidade, energia racional. 742, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 742, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional de 2 pés e de 4 pés. E a lei dos animais é a lei mais forte. O mais forte engole o mais fraco. O mais forte domina o mais fraco. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E tudo era muito baratinho. 1 quilo de carne seca era barato. 1 quilo de bacalhau era barato. Tudo era muito baratinho. Uma garrafa de uísque custava 100 mil réis. E o tempo dos réis. Tudo era mais barato ainda, porque 1 dúzia de ovos eram réis. 1 quilo de carne seca eram réis. 1 quilo de bacalhau eram réis. 1 quilo de batata eram réis. Tudo eram réis, porque estávamos nos tempos dos réis. Quem tinha 100 réis era um milionário. Quem tinha 200 réis era bilionário no tempo dos réis. Não há efeito sem causa. Se existe essa deformação racional, é porque existe o mundo racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Só voltarão para o seu estado natural depois que estiverem com seu raciocínio desenvolvido, aí voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruído por essas 3 energias que estão destruindo a humanidade, que é natural da natureza. E estamos na fase do 3º milênio, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Só depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido é que volta para o seu verdadeiro estado natural, porque natural é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o mundo está passando por graves crises, porque está tudo muito caro. Não tem nada barato. Está tudo com os preços muito altos, tudo caro demais. E hoje, todos que passaram a se conhecer estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros
botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. O raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. Ele não deixa a pessoa passar por essa decepção. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional de 2 pés, de 4 pés. Agora, tenha que desenvolver. Agora tenha que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no mundo racional. O pensamento é inimigo do pensador. Por isso, o pensamento está dando uma chuva de pau nos pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e parar de pensar. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E muitos vulcões, muitos furacões, muitos tufões e muitos tornados. Os tornados são os causadores das enchentes. Tudo que tem princípio tem fim, e nós estamos no fim dessa deformação racional, porque tudo que tem princípio tem fim. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética, animal de 2 pés e de 4 pés. E na selva, a lei é a do mais forte. O mais forte domina o mais fraco. E os bancos sendo rendidos por armas de fogo. As casas de família sendo rendidas por armas de fogo. Os sequestros todos sendo rendidos por arma de fogo. E o terrorismo, quando não é em um lugar, é em outro. Quando não é em uma nação, é em outra. Está em todo lugar o terrorismo. As pessoas só podem deixar de ser rendidas por armas de fogo e os bancos rendidos por armas de fogo depois de conhecer a cultura racional. Depois que conhecer a cultura racional, vão ficar livres disso tudo, do terrorismo, dos sequestros, que está demais. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, toda a humanidade estiver com o raciocínio desenvolvido, todos esses males acabarão, porque a matéria é uma consequência do poder do mundo. Esses deuses materialistas, que foram feitos pelo povo, Buda, Alá, Maomé, Jeová, vão deixar de existir, porque as Bíblias todas as Bíblias, são diferentes umas das outras. São deuses materialistas, todos matando xiitas, xiitas matando cristãos. É guerra, é uma guerra, matando uns aos outros. E a matança lá está muito grande. Só quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, deixarão de serem assim, porque na cultura racional está a verdadeira paz, está o verdadeiro amor, está a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. Primeiramente, a fraternidade, depois vinha a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia,
todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Se existe esse mundo, é porque existe um mundo que deu consequência a esse, porque não há efeito sem causa. E está aí, deformados, porque existe a causa. E o pensador sabe que o pensamento não foi feito para acertar. Então, todos botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o raciocínio e sonhar com o mundo racional. Todos apelando para tudo, para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu verdadeiro estado natural. O estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Esse conjunto de ruínas, que por si mesmo se destrói, tem a sua causa. A causa é essa deformação racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. Ninguém quer mais saber dessa deformação racional, porque vivem desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabe o porquê assim é. Ninguém sabe o porquê assim são. Ninguém sabe para onde irão. E por não saber para onde irão, muitos têm medo de morrer, porque não sabe para onde vai. Os que estiverem com o raciocínio desenvolvido voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E todos nasceram do chão. Não vieram do céu, nem anjo bom, nem anjo mau. Todos nasceram do chão. E por isso são qualificados como verdadeiros vegetais com forma de animal racional. E estamos no terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltarão para o seu estado natural. Não é só conhecer o mundo de sua raça que vão voltar para o mundo de sua raça. Tem que desenvolver o raciocínio para voltar ao mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Ninguém quer ser mais assim como é, mortais. E por isso está aí, esse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, porque ninguém quer ser mais assim como é. Todos agora estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional. Volta a ser, no mundo racional, um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza tratando de desenvolver o raciocínio de todos. Estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois, desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural,
porque o natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Essa energia é que deu consequência a essa deformação e transformação racional. E ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe o porquê que todos assim são. Ninguém sabe de onde vieram. Ninguém sabe para onde vão. Irão para onde? Irão para as classes inferiores. E todos vão se transformar em verdadeiros Exus, porque são filhos do eixo da Terra. Os filhos do eixo da Terra são os Exus, materializados. São os que estão roubando uns aos outros. São os que estão fazendo mal uns aos outros. Esses já estão com o pensamento seco, porque secando o pensamento, seca o sentimento. E outros com o pensamento enfraquecido, dando para o tóxico, fumando maconha, fumando cocaína, porque estão com o pensamento fraco. E outros estão com o pensamento seco, porque secando o pensamento, seca o sentimento e não sentem mais o que fazem. Esses que estão com o pensamento seco. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a todos para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade há milhões de milênios para depois de bem preparados, toda a humanidade voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos também na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas só voltarão para ele depois que desenvolver o seu raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, voltarão a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no mundo racional. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Muitos também andam com os livros nas mãos noite e dia e noite, para desenvolver o seu raciocínio. E a vida é de ilusões. Muitos vivem iludidos por tudo, por paixões sem cabimento. Vivem iludidos porque a paixão é uma ilusão. Todos vivendo iludidos com as paixões. Assim foi criado na matéria a paixão. E esse conjunto de ruínas reunidas, porque tudo não passa de um conjunto de ruínas reunidas. A paixão não resolve a situação de ninguém, porque um apaixonado, o diabo é pai dele, porque vai levar o diabo. A paixão traz o caixão, porque muitos morrem apaixonados por não obter o que deseja. Um apaixonado morre de paixão. Ninguém é obrigado a se apaixonar. Se apaixona quem quer, quem usa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que dá a expansão de todas as vontades. E a pessoa pensa que é um apaixonado, pensa que vai muito bem e vai muito mal por ser um apaixonado. Nunca se viu um apaixonado acabar bem. Todo apaixonado acaba mal e muito mal. E muito mal mesmo acaba um apaixonado. Se apaixonaram por tudo quanto é de material. Uma pessoa apaixonada, o diabo é pai dele. Está para levar o diabo a qualquer momento e ficar apaixonado por um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Que não precisa ser destruído por essas... Que não precisa ser destruído pelas essas três energias da natureza. E nada se cria,
Nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. Essas são as leis naturais da natureza. Vão se transformar agora para a categoria de animal irracional, de 2 pés e 4 pés. O mundo está passando por horas difíceis. Todos estão vivendo com muita dificuldade, porque os impostos estão um absurdo. Impostos territorial, imposto predial, estão um absurdo as cobranças dos impostos. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. E quem se apaixona pela matéria é um verdadeiro louco, um verdadeiro desequilibrado. Se apaixonar pelo nada, aparentemente vale tudo, e não vale nada. O mundo passa por horas pretas, porque a coisa está preta por todos os lados. A coisa está preta por todos os cantos do mundo. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Vem a natureza preparando a humanidade para, depois de todos preparados, desenvolva o seu raciocínio e volta para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia, de vida eterna com seu progresso de pureza. E a paixão do nada não vale nada, não adianta nada, porque tudo acaba em nada. A vida é um nada, porque a pessoa morre, sofre e desaparece. Morreu. Não são verdadeiros, são os verdadeiros mortais. Por isso a vida é um nada, porque tudo se acaba em nada. E as paixões são passageiras, porque todos estão arriscados a morrer de um momento para o outro, de um colapso, de um derrame. Todos estão arriscados a morrer. E o mundo atravessa a história de sua pior existência, porque a inflação está tomando conta de tudo. Tudo está inflacionado. E por isso, quem fizer um empréstimo no banco não vai ter dinheiro para pagar, porque a energia elétrica e a magnética está caída. Está tudo a caminho da falência, porque vai falir tudo que existe no mundo. A falência de tudo. A falência vai ser de um modo geral, porque muitos já estão sonhando que estão voando pelo espaço. E sonhos, e esses que sonham, que estão voando pelo espaço, estão anunciando o fim da matéria. E todos são filhos do eixo da Terra. Todos são Exus que vão trabalhar com garfão na mão para espetar esses materialistas. Esses materialistas pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer, por não saber que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruídos por essas energias da natureza, por essas epidemias natural da natureza. Não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. As ruínas por si mesmo se destrói. Se apaixonar por um conjunto de ruínas reunidas, só quem está louco, quem está desregulado das ideias. Só esses é que se apaixonam por um conjunto de ruínas reunidas. Está fazendo papel de bobo, apaixonado por bobagens, por coisas passageiras, por coisas que não é de ninguém. Se apaixona pela matéria, tem um colapso, está morto. Tem um derrame, está morto. O que adiantou se apaixonar pelas coisas materiais? Nada. Porque o mundo está cheio de pessoas iludidas pela vida. As ilusões são tantas que as pessoas não dão conta de que é loucura se apaixonar pelo nada, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A continuação dessas mensagens se encontra no 743,
volume do histórico.